Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre a Tatiana Rock, o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito grave. Dói quando a pessoa pensa no povo, na terra, na natureza, na fome, no crime. O crime aumenta quando a desigualdade social aumenta, quando a crise, em todos os sentidos de privação de recursos aumenta, o crime aumenta. A aula de hoje, então, se tratará da crise na democracia. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início, então, à aula de hoje. Então vamos lá, amigos, falar um pouquinho sobre Tatiana Rock novamente, né? Tatiana Rock é o negacionismo no poder. Filósofa contemporânea, pós-século XIX até hoje, que é a disseminação da Revolução Industrial. Filosofia do século XX é que ela pertence, ainda a filosofia do século XXI está muito próximo do XX, então ainda é a mesma. Que é essa época aí da Guerra Fria, das grandes guerras e da disseminação de tecnologias extremamente avançadas. A brasileira nascida em 1970. O texto que ela trata, né, o negacionismo no poder, como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência política, publicado em fevereiro de 2020 na revista Piauí, que está, né, disponível aqui para vocês pegarem aqui embaixo, aqui na primeira linha, né, em todas as aulas que não são questões eu faço isso. Então todos os textos estão nas mãos de todos aí. E o assunto de hoje, então, trata-se da crise, né, da democracia. Né? Tudo isso é um bolo, né? É um rolo que virou, né? Que está tão emaranhado e tão difícil que não sei se dá para resolver em um mês, em um ano, ou em um período de governo aí. Na boa, eu já mando real aí. Eu não acredito nessa parada aí não, tá ligado? Eu não acho que funciona, eu acho que o sistema é falido. Mas tem uns menos piores, né? E eu acho que o pior de todos que eu já vi com os meus próprios olhos foi esse que teve agora aí, né? Eu acho que fora esse, um outro momento terrível da nossa história foi a ditadura militar, né? Então, que regime de militar? Caralho, ditadura mesmo e tal, né? E eu acho que outro momento muito terrível da história, depois da ditadura, né? Do grande Juscelino Kubitschek, né? Que foi quem mais avançou esse país no século XX, né, muito mal falado por pensadores fascistas, não é pensador, cheio de pensador, né, fascistas mesmo, né, que se dizem pensadores, formadores de opinião, né. Eu vou contar para vocês uma verdade, né, sendo professor há muitos anos, vocês sabem o que que é um formador de opinião? Deixa eu até ficar maior aqui para bem para cara. Sabe o que que é um formador de opinião? Formador de opinião não é um professor. Formador de opinião é um manipulador como Hitler fez na Alemanha. Formador de opinião é como você deixar uma pessoa confusa para você introduzir a sua ideologia. Eu chamo, quando eu faço de professor, eu chamo de professor seringa. É aquele que ele usa a lábia dele para enfiar a agulha. E agora que você está vulnerável, injeta o líquido. Dentro da filosofia, formador de opinião é tudo que nós não queremos aqui. É justamente uma das finalidades dela é evitar esse tipo de coisa. O ato de se dizer isso, de fazer isso, é fascismo. É lavagem cerebral. Você vai se moldar e vai ser um tijolo como eu quero. E aí, quando você for um tijolo, se você não se adequar, eu jogo você fora. Eu trituro você. Você virará carne moída para os cães. Essa é a crítica que a gente vê, por exemplo, na grande obra Pink Floyd, Roger Waters, Pink Floyd, The Wall. Another Brick in the Wall, parte 2. Muito forte isso. Se você digitar isso na internet e ver, você vai ver que isso é muito forte, assim. E é exatamente isso que é o tal do
formador de opinião, aqueles professores que surram as crianças, que causam impacto nas crianças, que provocam as sensações que fazem com que eles fiquem vulneráveis. Não se deixe enganar, gente. Tem muitos vilões, porém, em peles de cordeiro. Bom, crise na democracia. Faz parte, né? Falar uma bosta dessa, né? Que Deus me livre. É. Mas não tem um pingo de democracia. Na época de 64 até 85 do século passado, ditadura militar, né? Assassinos, bandidos, vilões. E o povo, olha todo esse povo aí, isso aqui é só uma fração, pequenininha, pedindo pela liberdade, melhor a liberdade com problemas do que essa merda aí. O militarismo não é para governar, nunca foi. Toda vez que isso acontece, sempre dá desgraça. Como agir diante disso? Antes de tudo, é importante notar que o desinteresse é o problema principal. Mas por que é desinteresse? Com essas escolas péssimas. Não adianta você botar uma calçada lá, pintar o muro. Professores que são empolgados e que para isso tenham motivação, assim como que eles possam ter um retorno, um retorno material digno, não humilhante, que tenha fiscalização de seus atos. Não muitas coisas ocultadas, como eu vi em praticamente todas as escolas que eu passei, salvo algumas. As que eu participo atualmente são excelentes. O resto, Deus me livre. Fora as corrupções e maracutaias, de certa forma, incriminar pessoas de forma ilegal. Não existe ainda, nesse interesse, uma adesão maciça ao anticientificismo? É fácil, né? Fazer as pessoas fazer isso e depois criar essa bosta desse anticientificismo, que é tudo que a Tati está tentando lutar contra. As pessoas querem ser mais ouvidas e ter suas razões consideradas. Isso é democracia. Por isso, é um péssimo começo de conversa apontar a ignorância ou a crença religiosa como culpada da crise da verdade. Vão fazer de tudo para manter o poder. E haverá um monte de seguidores. Assim como ovelhas seguem o pastor, que bonito. Para sombra e água fresca, segurança, mas também para comer a sua carne. Tirar a sua lã, tirar o seu filho, matar a sua mãe. A crise da verdade. Quando a verdade passa a ser duvidada, as palavras verdade passam a ser condenáveis, as posições políticas diferentes dessa porcaria que se tem vivenciado nos últimos anos, principalmente até o ano passado, pior ainda até o ano passado, onde a verdade acaba escondida. Você precisava cavar para entender qual era a verdade e ainda não tinha certeza qual era. Não dava para confiar em nada nem em ninguém. Principalmente quando alguém se diz formador de opinião, né? O que é um formador de opinião? O que é uma opinião? Opinião é uma amálgama de coisas coladas, copiadas, de coisas que você ouviu junto com o que você ouviu na novela, mais que você ouviu o jornalista falar, que você leu e que você ouviu o bêbado falando no boteco. E aí você junta tudo de uma maneira que ninguém juntou e parece que é uma opinião tua. É lavagem cerebral, amigos. É tudo que não deve acontecer.
É tudo que a laranja mecânica não quer que aconteça. 1984, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Não adianta fazer uma Revolução Vermelha em 1917, como fizeram na Rússia, por Lenin. Esse era bom. Lenin, para depois, quando ele morre de derrame, alertava antes disso que esse louco desse Stalin estava assumindo o poder. Aí fodeu tudo. Então, as pessoas são livres para falar o que elas quiserem. O Stalin, puta que pariu. Ele é o culpado da grande revolta que se teve contra essa ideologia. Mas não o Lenin. O Lenin era um gênio. O Lenin era ótimo. Mas existem todo tipo de gente do mal que critica coisas muito boas, como é o Lenin. Uma pesquisa feita no Brasil em 2019 indica que a ciência ainda tem crédito junto à população, mas a desconfiança está aumentando. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comparou a opinião de diferentes estratos, camadas sociais, analisando também sua evolução no tempo. É a melhor forma de fazer uma análise científica social. Esse centro aí que é um dos ministérios aí do governo. A ciência e a tecnologia trazem mais malefícios ou benefícios para a humanidade? Somando as pessoas que responderam só benefícios com as que disseram mais benefícios que malefícios, o total é de 72%. E esse percentual não muda significativamente quando focamos nos estratos de rendas mais baixas. É uma coisa um pouco impressionante, que bom que dá assim, mas a coisa está aumentando, né? E isso é grave. No entanto, mesmo que seja importante manter algum otimismo, não podemos relaxar, né? Então, tem uma esperança. Tanto que a gente viu no final do ano passado, no começo desse ano, né, a queda, a derrubada, né, pelo povo pobre desse governo maldito que teve nos últimos anos. Como é que uma pessoa, né, daquelas de lá vai ter as mesmas condições que essas, né? É isso que essa extrema-direita tenta manter. Só que, curiosamente, a credibilidade ainda tem sido parecida. Tem um abismo entre elas. Esse desenho é muito significativo. Como é que pode manter um povo assim? Ou você desconfia que isso é natural, que isso é tal da meritocracia? Na boa, é o cu de quem falou isso. Porque não é meritocracia. Isso é típico do militarismo falar. É típico do fascismo falar. Pessoas que não têm condições. Não têm as mesmas condições de ter esse tal do mérito. E muitas pessoas que têm condições são contra isso. Isso é uma imposição de regras momentânea. De um momento da história, nem sempre foi assim. Reduzir a história a um padrão que você diz que quem é melhor ou pior, quem merece ou quem não merece. Ah, vai tomar no cu. Quem fala isso? Quem que é o filho da puta que fala isso? Você conhece alguém que fala isso? Entre 2015 e 2019, o percentual de só benefícios caiu muito, de 53% para 30%. Ao mesmo tempo, aumentou o percentual dos que dizem trazer mais benefícios do que malefícios, de 19% para 41%. Há um dado importante que desestabiliza explicações fáceis baseadas apenas na renda. Na faixa dos que ganham mais de 10 salários mínimos, a queda do entusiasmo é ainda mais perceptível. Curioso, né?
que essas pessoas com mais recursos estão maior nessa descrença aí, está crescendo maior, mais forte. E é uma coisa curiosa, porque a gente vive num mundo desse jeito aqui, ó, onde um palácio tecnológico beira a esquina da fome, onde as pessoas não têm o que comer. Isso não é justo. Isso não é justiça. Isso é maldade. Isso é segregação. Se alguém critica nações imperialistas como os Estados Unidos, não é diferente do que está acontecendo aqui. Só que, curiosamente, não tem tido tantas diferenças. Apesar do ceticismo, no mau sentido, não no sentido saudável, tem aumentado. O ceticismo é fundamental para a ciência, porque é o ponto de partida, mas não como vulnerabilidade para inserir ideologia. A visão positiva ainda é expressa por 77% das pessoas nessa camada, mas o percentual das que enxergam só benefícios caiu de 62% em 2015%, né, para 26% em 2019. Nossa, foi feio. Eu acho normal que tenha caído por causa daquele governo que teve também. Vai fazer o quê, né? Ainda a gente apoia isso, né? Como é que deixa uma pessoa dessa trabalhar de professor? Fazem isso. No mesmo período, a dúvida contida na expressão mais benefícios que malefícios aumentou 24% para 51%. Ou seja, a desconfiança não chega a ser majoritária, mas o ceticismo se insinua, ele está aumentando aí do pior maneira, né? Do pior motivo, né? Por esses tais formadores de opinião aí. Para essa parte e essa gente aí que faz esse tipo de coisa, independentemente do extrato social dos entrevistados, da camada social em que você vive, criando esse ceticismo aí que se torna uma forma de você ter uma barriga vazia, então você vai enfiar qualquer coisa lá. Usa-se isso, torna-se uma arma. Atender a uma demanda como essa não é simples. Nos meios acadêmicos, nas universidades, aumenta a consciência de que pesquisadores devem se comunicar melhor e fazer mais divulgação científica. É um ótimo começo, porém a população parece querer também participar das decisões. E isso é democracia. Mas como tornar democráticas escolhas sobre temas complexos abordados na ciência? Como que vai fazer isso aí? Aí você vê o cientista que tem todo o recurso do mundo e o povo que não sabe ler direito, não sabe interpretar, acredita em manipulação pela televisão, pelas redes sociais, que se tornou uma arma, porque as pessoas carregam isso para onde vão. Nas escolas, isso tem acontecido em várias delas, sempre tem um infiltrado no meio. Eles não são amigos do povo, não são amigos do futuro. Eles são inimigos. E se um Estado for justo, inimigos do Estado. É uma denúncia. É uma crítica pesada. Aqui se faz aqui então. Lidar com evidências, manejar dados, experimentos, denominar bibliografias, estabelecer colaborações, são ingredientes da prática científica, que exigem treino, protocolo e dedicação. O protocolo é uma série de passos, né, que está predeterminado. Alguns são muito úteis, como os protocolos científicos já testados, mas não protocolos de demonstração social. Isso não existe. Isso daí é ridículo. Isso daí é o sintoma de uma sociedade doente. É exatamente o que você vê nas Forças Armadas. Você quer fazer lá, faça, mas não quer enfiar isso na goela do povo. Aí fica foda. A situação fica difícil mesmo. Por isso é difícil compartilhar todos esses processos com não iniciados, com pessoas comuns.
Porque talvez eles ainda não estejam preparados, eles deveriam estar pela escola. Simplificando as coisas, o desejo de participação expresso na pesquisa pode não ser o de opinar em todas as etapas da produção científica, porque tem coisas que eles vão considerar incompreensíveis ou chatas. Nesse Brasil, onde o próprio país é um abismo entre uma elite riquíssima, alguém que está louco para lamber as botas do que mora aqui, e o povo, o grande povo morando lá, sendo que o alimento produzido é feito lá, sendo que os produtos feitos é feito lá, e o que eles ganham lá é usado para pagar as contas das empresas que esses são os donos. Amigos, isso é uma coisa muito simples, isso se chama capitalismo. Existe uma forma de capitalismo que pode ser um pouco mais justa, se for um pouco mais equiparada, se for um governo honesto. Mas não é um governo honesto aquele que diz que é honesto. O governo honesto é aquele que você vê que é honesto. E não é o que era aquele governo anterior no tempo da Tatiana, não. E ainda tem gente acreditando nisso. Dá dó. Talvez reflita uma demanda por mais informação a respeito das consequências das escolhas dos cientistas, permitindo a um público mais amplo interferir na avaliação das prioridades desses cientistas, no que é que eles devem estar priorizando aí nos seus trabalhos de pesquisa, né, de implantação também para uma vacinação, por exemplo, no qual o povo deve participar, do qual eu sou apenas mais um rostinho nessa multidão. Os operários aqui de Tarsila do Amaral adoram essa pintura, mas utilizam isso. Cada um desses e cada um de nós. Tanto que é só você se colocar ali no meio e é exatamente o que os outros são. Mas eles chamam de massa de manobra, bucha de canhão. Na guerra, esse é um apelido para. É um bordão que se usa para aquele que vai na frente para o inimigo gastar bala e a tropa de elite atrás para ir matar daí aqueles que estão recarregando. Na grande massa que sustenta a elite do topo da pirâmide de uma sociedade assim, piramidal. Isso não é justo. Nem pessoas do no meio vão aceitar esse tipo de coisa, se forem pessoas boas e honestas. A reivindicação por mais participação nas decisões é um indício de que a desconfiança na ciência está ligada à crise na democracia. Esse é o problema. As pessoas não podem participar. As pessoas não são convidadas a participar. As pessoas não são consultadas. Veio do povo as decisões boas desse país? Por que que o Juscelino Kubitschek é um presidente ruim? O que que ele fez de errado? Endividou o Brasil? Trouxe as transnacionais e multinacionais por cá? Com seus 50 anos em si? Eu diria que não. Ele conseguiu. O problema não foi ele. O problema foi que depois desse grande avanço sobre a influência dos Estados Unidos, quando foi passado a faixa para o Jânio Quadros, né, depois eu Jânio, teve que fugir e tinha um caráter comunista, houve a intervenção militar, um golpe de Estado, botando o Castelo Branco, aquele maldito lá, como presidente. E aí veio Médici, Geisel, Figueiredo, um mais podre que o outro. Nada foi pior que isso. A segurança era uma ilusão. O povo passava fome. Assassinatos aconteciam com pessoas diferentes. Você seria preso por usar um bigode diferente, o cabelo grande ou uma camiseta diferente, sei lá, de banda vermelho? Viver numa grande prisão continental? Na boa. Prefiro viver numa ilhota de 1 metro quadrado livre.
Durante muito tempo, os cientistas tiveram uma espécie de carta branca para enunciar verdades a partir de métodos aos quais os poucos têm acesso, os métodos científicos, então. E aí acontece isso aqui. Né? Essa foi a pior coisa que eu já vi. E ainda tinha gente apoiando um retorno de um mundo podre. Não existe pior tipo de governo que o governo militarista. Ninguém que um dia viu a guerra, que vivenciou a guerra, deseja ela. Só fala dela e deseja ela aquele que nunca viveu. Aquele que não tem amor no coração e nem paz. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A guerra é o inferno. Mas há quem faça isso. Sociopatas estão espalhados por aí. Cerca de 1% da humanidade. Não sei fazer conta, faço as contas, dá um montão. Você conhece muitos. Mesmo sendo antissocial como eu. E como se existisse um acordo tácito. O acordo tácito seria um acordo na confiança. No fio do bigode, como fala. Acreditem, pois possuímos os atributos necessários para a realização de verificações consistentes, podem confiar. Na boa. Nem confiando eu confio. Em alguém que eu sei que está com poder na mão? Que tem uma arma na... Piorou! Piorou! 1000 vezes. Esse acordo não está mais funcionando, ao menos não como antes. E a ideia do fio do bigode. Isso daí é uma coisa que seria muito legal, desde que tivesse honra, mas o povo tivesse igualdade, tivesse justiça, não tivesse um risco de traição. Na qual empresários exploram os trabalhadores, pagando o mínimo possível, e se for possível tirar 1 minuto de salário, vai tirar. Fora os pagamentos por fora que fazem aí. Nesses pagamentos por fora, onde não é pago os impostos do governo. Pense bem. Talvez vocês já viveram isso. O fio do bigode. Ocorre algo similar, parecido, nas diferentes profissionais, que diferentes profissionais da verdade, né, seriam na verdade, cujas afirmações costumam ser legitimadas a priori. Só porque ele já é verdade. A priori é que é antes. É antes de você ver. Ó, quem vai. Ah, não. Se esse aí falar, eu acredito. Isso é a priori. A priori é o que você já antes. A posteriori não. Tem o que ver, daí depois eu digo. Ó, eu conheço, eu confio. A priori não. A priori é quando você. Se tal pessoa está levantando tal bandeira. Ó, esse daí é um pobre coitado. É um pobre coitado perdido. Pior do que um bostinho. Isso daí é um capacho, né? Tem o Drácula. Lembra do Drácula? O Drácula é um vampiro, né? Vampiriza. Lembra do capacho do Drácula, Renfield? Né? Assistam lá o Drácula, leiam um livro do Drácula. Né? Coitado, né? Ficava fazendo tudo que o Drácula queria para virar vampiro. Chega lá no final se fode. Toma no cu e não consegue o que queria. Não é exatamente isso. Está cheio de Renfields por aí. Com base na autoridade para lidar com informações não acessíveis a todos. E aí a população? Privilégios de certas pessoas, como privilégios fiscais, informações escondidas, fórum privilegiado. Isso precisa acabar. Não pode ter isso mais. Não existe democracia nesse sentido. Além de cientistas, jornalistas, intelectuais, professores e experts têm sido questionados, dificultando sua atuação como mediadores entre o poder político e o público em geral. E essas pessoas que poderiam ajudar não conseguem ajudar. Intermediários sempre tiveram um papel importante no sistema de pesos e contrapesos que faz com que a democracia funcione
o que vai além dos momentos eleitorais. Não quando uma pessoa pesa muito mais do que cinco. Só que não é só isso. Isso já seria gravíssimo, me perdoar. Tipo, é 100, é 1000 aqui pra um lá tá sentado na boa, fumando charuto cubano. E você ainda apoia esse tipo de sistema? Chama isso de meritocracia? Contando moeda para pagar ônibus? Não tendo o que comer? É isso que você faz? Porque é isso que é feito por aí. Atualmente, lideranças desprovidas de qualquer credencial técnica ou acadêmicas reivindicam autoridade para enunciar verdades por o contato direto com o público, fornecido pelas redes sociais, dispensa mediações. E as pessoas passam a influenciar pessoas por redes sociais como Insta, Face, TikTok. E as pessoas acreditam. Foi assim que o Trump enganou todo mundo. Foi assim que Jair Bolsonaro e aquela corja enganaram todo mundo. As pessoas ficaram vulneráveis a isso. Acharam uma falha ali. É assim que novos, tem azia que montaram de família, formadores de opinião conquistam seguidores e disputam a prerrogativa de influenciador do poder público. Amigos, amigos, sinto lhes informar que eu conheci pessoas assim. E eu demorei muito tempo para perceber. Mas com o tempo eu vi que o tempo todo nunca foi amigo. E eu realmente acreditava. Hoje é ótimo saber disso. Mas quando acontece com a gente dói, né? Pois é assim, gente. É assim que funciona no Brasil. Como vimos, chegou a participar ativamente do governo. Influenciadores de redes sociais fazem isso aí. É. Não podia usar esse recurso para o bem? Não podia deixar de ser um vício para as pessoas, essas coisas aí? Mas eu não sei se é assim. Eu desconfio que talvez não seja. Disputar espaço com esses novos atores usando diplomas e o reconhecimento acadêmico não parece a melhor estratégia. Porque a documentação não exige nada. A documentação que eu tenho e muitas pessoas têm e sabem cientificamente que isso está errado. Não adianta nada quando você está diante da rede social e as pessoas ouvindo isso. Muito mais do que as escolas. Muito mais do que quem conhece. Ou quem tem interesses por trás. Ou pessoas de má índole mesmo, sociopatas espalhados e infiltrados entre nós. A fragilização da democracia decorre também da descrença em soluções tecnocráticas. Usa-se tecnologia para causar poder. Você não tem, então que se dane. Vistas como elitistas e pouco permeáveis à opinião de pessoas comuns, que não têm como lutar contra a robotização, que não têm como lutar contra a, sei lá, o uso de agrotóxicos em plantações, sendo que podiam fazer um tipo de plantação cientificamente sustentável, uma preservação do mundo, uso do solo já desmatado ou campos abertos, colocando mais cabeças de gado ali. A agropecuária não perderia em nada, ela aumentaria muito mais. Não tem nada que destruir a floresta desse governo que fazia isso e dizer que eram os outros. Porque o tempo todo estava enganando e havia pessoas que apoiavam e conheciam. E eu conheço. Portanto, reafirmar verdades científicas a partir de posições de autoridade pode ser um tiro no pé. Só porque eu mando aqui, é isso que eu estou falando e acabou. Aí aparece um idiota como esse daqui e faz isso aí.
Esse aqui, se for pensar bem, ainda passa. Porque esse aqui é um retardado mesmo. O problema é quem segue esse cara sabendo o que que é. Não aquele pobre coitado que não adianta falar que não entende. Que enfiou na cabeça uma coisa. Sei, isso daí é caso perdido. Eu gostaria de poder ajudar. Mas o pior é gente que está em condição de micropoder. E acha que grande coisa. Grande bosta, não é merda nenhuma. O desafio de fazer mais e melhor divulgação científica ganha relevância estratégica em tempos de emergência climática. Nós estamos vivendo isso no Brasil muito. Entender o que há é uma desconfiança legítima que atingir boa parte da população é essencial para acolher as dúvidas e iniciar uma conversa com quem ainda não se mobiliza pela questão ambiental. E a gente vê o mundo se tornando um grande deserto, cada vez mais inutilizado pela ação humana. Talvez chegue em pontos que nem que a natureza consiga naturalmente se recuperar. E aí vem gente acreditando naquele Ricardo Felício lá. Tinha que ser aliado mesmo desses negacionistas aí. Como é que um cientista pode falar uma coisa dessa? Como é que um cara desse pode se tornar um cientista? Então tudo que fizeram é tudo mentira. Sendo que é tudo visto e providências têm sido tomadas. É tudo um complô mundial para o avanço humanista, o avanço melancia verde por fora e vermelho por dentro, é isso? Nossa, então que seja vermelho. Pelo menos não é essa bosta que tá lá com o revólver na mão. Por que botar um revólver na mão? Eu vou te dizer por quê. Porque tem medo. Porque tem medo, por causa disso aqui, ó. Por causa desse aqui. Porque se fosse homem mesmo, não precisava disso aí. Se fosse homem mesmo, encarava qualquer um em qualquer situação e não com revólver na mão. Frouxo. É isso que são. O diagnóstico da crise mundial de confiança na ciência, discutido no início desse artigo a partir da pesquisa do Wellcome Global Monitor, não menciona as mudanças climáticas. Contudo, os resultados fornecem pistas valiosas entre os caminhos a seguir. E aí você vê a Terra tudo fodida. Tudo ferrado. Aonde está frio está ultra gelado. Aonde está quente está morrendo. Ou o contrário. Inverno não se vê mais. Um dia que nem hoje de primavera, floriu, cadê? Tá tudo desequilibrado, chovendo chuva que era para ser de 2 semanas em meia hora. Tudo pela ação antrópica ou do homem. Essa palavra pode cair na prova. E ainda há quem negue. Insistir apenas na reafirmação do consenso científico sobre aquecimento global antrópico é insuficiente. Não adianta só falar, demonstrar a veracidade disso. Ao fragilizar a imagem da ciência, vista como pouco dedicada a obter benefícios para os problemas cotidianos dos cidadãos, a desconfiança gera dificuldades para a agenda climática. E ela acaba sendo muito mais ineficaz, mais lenta e talvez até estéril. E aí ocorre justamente essa crise democrática, aonde o ato de votar, muitas vezes, é como depositar o seu voto dentro de um caixão, onde toda a esperança da única casa que nós temos, uma pessoa que mora num certo país, tem gente que nunca vai sair dali. É como se tivesse sepultado. E cada voto é um prego no caixão, assim como cada cigarro que o chupador de chupeta de Satanás, adora chupar a chupeta de Satanás, chupa tanto. Chupa até o osso. E é isso que acontece. Amigos,
Nunca haverá democracia. Nunca haverá um governo democrático. Nunca haverá um país democrático. Enquanto o rico for tão rico que possa comprar o que quer. E o pobre seja tão pobre a ponto de ter que se vender. Palavras do grande Jean-Jacques Rousseau. A saber, para muitos ignorantes por aí, ele não é francês, ele é russo. Ele é suíço. Mas há manipulação por aí. O próprio iluminismo não teria surgido se não fosse na França. Mas o que os governos e as pessoas aprendem com a história é que não se aprende nada com a história, como diz Hegel. Ou então, como diz Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está fadado a repetir. Não tenho mais nada a dizer. Palavras da Tati. Tati é gente boa, pega leve, fala pouco. Pessoa polida, doce, educada, alguém determinado a ajudar esse país. Para mim, uma guerreira. É isso que a Tatiana Roque é. Nunca se esqueçam da natureza da filosofia. Sempre desconfie. Amigos, espero ter-os ajudado e até a nossa próxima aula, que será a última aula teórica do ano para o FPL. Então, até a próxima e fiquem bem. Tchau para todos. Até mais, amigos. Wakanda para sempre.